Irmão, com a língua nós podemos abençoar ou amaldiçoar, encorajar ou deixar alguém embaixo. A língua nós podemos favorecer para as pessoas a salvação ou entregá-los à morte também. Irmãos, por essas razões é muito importante que nós aprendamos a controlar a língua. Por essa razão é muito importante, irmão, dominarmos ou pensar antes de falar se aquilo que está a sobrevoar na nossa mente, irmãos, é um pensamento com respaldo na Bíblia ou na vontade de Deus, para não dizer na Bíblia, amém? Ou não. E uma vez filtrado o pensamento, ou discernido o pensamento, nós podemos, irmãos, falar palavras temperadas com sal. Quem se submete a Deus tem cuidado com o que fala. Quem que se submete a Deus, ele tem cuidado com aquilo que ele vai falar. Como filhos de Deus que somos e sermos amados, falar a palavra de Deus deve ser algo comum para nós, deve ser algo habitual, frequente para nós. Na verdade, a nossa fala deve ter respaldo bíblico. Falar a palavra de Deus abençoa e traz sabedoria. O próprio apóstolo Paulo, nós falamos quando estávamos a orar pela nação, lá em 1 Coríntios 2, ele diz, irmão, quando nós viemos ter com vocês, não viemos ter com palavras persuasivas de sabedoria humana. Aliás, nós quando falamos com vocês, falamos sabedoria, não a sabedoria desse mundo, mas a sabedoria de Deus, que os príncipes dessa terra, desse século, não compreendem. Então, falar, a nossa fala, irmão, deve ser uma fala cheia de sabedoria. As palavras a sair da nossa boca devem ser palavras, conforme eu disse, temperadas com sal. São palavras que trazem sentido na vida de alguém. Mas, pastor Daniel, quando eu me irrito, quando estou triste, eu não posso falar aquilo que me está irritada, não posso falar coisas que vêm em função da irritação, não podes falar isso. A Bíblia diz que a ira do homem não produz boas obras. A Bíblia diz, irmãos, que a ira do homem não produz boas obras. Isso também significa que a ira do homem não produz boas palavras. Isso não é novidade para nós. Quando nós ficamos irritados ou tristes com alguma coisa, a tendência é falar palavras fora de fé. Palavras que não condizem com a realidade espiritual da pessoa. Até entre nós mesmos cristãos, quando nós falamos por uma situação desconfortável, irmão, impulsionados por essa situação, tendemos a falar de coisa para o abençoado de Deus que Deus não falou. Precisamos, irmão, ter cuidado com a língua. O salmista disse no Salmos 35, versículo 12º ao 13º, o seguinte, ele disse: quem de vocês quer amar a vida e desejar ver dias felizes? Veja só, Salmos 34, 12 a 13 diz: quem de vocês quer amar a vida e deseja ver dias felizes? É uma pergunta. E ele traz a resposta na parte B do versículo, quando ele diz: guarde a sua língua do mal. Veja só. Guarde a sua língua do mal. Irmão, a língua para nós só tem duas funções. Duas funções. A língua é o órgão responsável pelo sentido gustativo dos alimentos. É o órgão que sente o paladar das coisas, dos alimentos que nós ingerimos. Isso é a nível anatômico. Essa é uma das funções da língua. Irmão, outra função da língua, a língua como órgão, irmão, ele também é o órgão responsável na fala. Tenta aprender a tua língua e falar, se você vai falar corretamente. Não vai falar corretamente, você não vai articular bem as palavras. Então, precisamos usar a nossa língua
para proferir palavras de vida, palavras que avivam pessoas, palavras que comunicam força, que comunicam mudanças agradáveis. Irmão, você sabe que nos dons espirituais existe o dom da profecia, existe o dom da palavra de sabedoria, existe o dom da palavra de conhecimento. De forma didática, esses dons, eles são colocados na classe dos dons vocais, ou os dons que, para a sua manifestação, envolvem a fala, ou seja, são dons que se manifestam através de fala. Se ninguém não falar, esses dons não serão manifestos. Por quê? Porque eles, embora revelam alguma coisa também, eles revelam alguma coisa, eles revelam-se como essas coisas que são reveladas através da fala. Eles são dons de revelação, mas a sua manifestação através da fala. Existem aqueles próprios que estão dentro dessa classe dos dons de elocução, que são os dons que também na sua manifestação, de forma única, só é possível pela fala. Estamos a falar como variedade de línguas, estamos a falar como interpretação de línguas. Esses dons, irmãos, a sua manifestação é através da fala. Ou seja, quando abrirmos a nossa boca, movidos pelo Espírito Santo, falamos coisas espirituais, línguas. Falamos coisas espirituais, como interpretação das línguas. São dons nessa categoria que a sua manifestação é através da fala. Agora imagina, se o Espírito Santo tem que usar a nossa língua para comunicar algo que ele nos inspira, e o Espírito Santo vai comunicar, se for profecia, algo que vai edificar, algo que vai exortar, algo que vai consolar alguém, ou muitas pessoas. Se for através de interpretação ou de variedade de línguas, fala em línguas, ele vai comunicar por inspiração. A sua interpretação vai equivaler à profecia para comunicar algo que vai edificar, algo que vai exortar, algo que vai edificar, algo que vai trazer um crescimento através da fala. Isso significa dizer que o Espírito Santo ele não usa a nossa língua para proferir palavras de morte às pessoas, para proferir palavras contrárias à prosperidade, contrárias ao bem-estar, porque isso significaria que o Espírito Santo pode usar a nossa boca para proferir o mal e falar engano, que ele não pode fazer. Agora, se nós somos ferramentas de Deus e somos a bênção do lugar e das pessoas, é mister que em todo lugar a gente fale palavras temperadas com sal. Se nós queremos, o que Davi está a dizer, se vocês querem amar a vida, se vocês querem amar a vida, isso é muito importante, irmão. Se vocês querem amar a vida, ele não diz se vocês amam a vida, ele diz se vocês querem amar. Diz quem de vocês quer amar a vida? Amar a vida. Ele está dizendo amar a vida. Quer dizer, quer, ainda não ama, mas quer amar a vida e deseja ver dias felizes. Esse tem que fazer alguma coisa, tem que guardar a sua língua do mal, tem que deixar de falar à toa. Ministro Felipe de Quiz, ele diz, irmão, não fala à toa nem por brincadeira. Irmão, quem de vocês quer amar a vida e desejar ver dias felizes? Não, os meus dias estão a ser ruins, eu aborreço essa minha vida. Estamos a aborrecer conforme Jó aborreceu, porque estamos a ver coisas que não queríamos, não desejávamos que acontecesse em nossa vida. Então estamos a aborrecer o dia do nosso nascimento até aqui, estamos a aborrecer, e muitos de nós ainda dizem, quem me dera eu não ter nascido nessa família em que eu nasci, quem me dera não ter nascido nessa província em que eu nasci, quem me dera não ter nascido nessa nação em que eu nasci. Estamos a aborrecer a nossa vida. Agora ele está a dizer, você já está a aborrecer essa vida, queres amar a vida?
Entenda, observe essa expressão, a vida. Essa vida não é qualquer vida. Essa vida é uma vida, irmão, primeiro aqui no nosso contexto de novas criaturas, que nós recebemos Jesus, mas também é uma vida de circunstância aqui em contexto. Quer dizer que o que vai acontecer na tua vida, daqui em diante, quando você ajustar a sua linguagem, quando você der um toque na sua língua, alinhar a palavra de Deus, irmão, você vai ver coisas boas que vai te fazer você começar a amar a vida. Quer dizer, quem de vocês quer amar a vida e deseja ter dias felizes, quer dias felizes, não fala contrário a isso. Guarda a sua língua do mal que você está a ver e começa a falar o bem que você quer ver. A Bíblia está dizendo, e os seus lábios da falsidade, para de falar mentira. Mentira é um abismo que chama homem. O que quer dizer, não vais ver dias felizes se você continuar a falar mentira, se você continuar a falar o mal. Muitos estão a exaltar o diabo. Não, mas o diabo é forte. O diabo mesmo é forte. Nós mesmo cristãos assim, está nos dar cabedar assim. Até na oração, até no estudo da palavra. Não, o diabo é muitas lutas, irmão. Tá bom, a luta. E a Bíblia diz, irmão, que a nossa luta não é carnal. A nossa luta não é contra o sangue e a carne. A nossa luta é contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. E é bom que você e eu entendamos, irmão, que nós estamos acima dessas hostes espirituais da maldade, que nós estamos acima desses principados e potestades da região tenebrosa ou do reino tenebroso. Nós estamos acima. Então, não queira, irmão, dar tempo ao diabo para depois ele tornar a tua vida um inferno nessa terra e dizer que ele é forte. Você tem poder sobre ele. Eis que nos deram poder sobre toda a serpente, ou melhor, para pisar toda a serpente e escorpião e todo o poder do inimigo. E nada, diz a Sagrada Escritura, nos fará dano algum. É uma questão de nós aprendermos a falar a palavra, falar palavras da vida que nós recebemos em Cristo Jesus, falar saúde, falar vitória, porque em todas essas circunstâncias da vida que querem nos levar a mudar a nossa linguagem, diz a palavra de Deus em Romanos, que nós somos mais que vencedores, que nós somos vitoriosos o tempo todo. Então, quando a dificuldade apareça, não diga eu vou ser paralisado, não diga eu não vou conseguir, diga eu vou avançar no nome de Jesus. Não importa a tempestade, eu estou firmado na rocha. Irmão, então nós precisamos mudar a nossa linguagem. Quer amar a vida, quer ver coisas boas e dias felizes, guarda a sua língua do mal e os seus lábios de falar falsidade. É isso que a Bíblia está dizendo. É isso que a Bíblia está a revelar para nós. E nós precisamos, irmão, praticar isso. Tudo o que você fala é aquilo que você vai viver. É aquilo que vai te acontecer. Se você vive toda hora problema, um exemplo, há pessoas que vivem muitas dificuldades, muitas necessidades, até no seio cristão, e não param de falar isso. Desde que eu comecei a orar, desde que eu comecei a confessar, até agora os problemas ainda permanecem. Às vezes vão, mas depois vem esses problemas e esses problemas. A tua fala ainda é essa. Irmão, quando você não fala do problema, não quer dizer que você não vive problema. Quer dizer que você acredita também na verdade. Você está potencializando a verdade na sua vida. Porque você sabe que aquilo que você fala crendo com o coração é isso que vai acontecer. Se você falar toda hora monte ou problema, os montes nunca vão se erguer na tua vida, vão permanecer. E você nunca vai ver o outro lado onde você tem que chegar. Então, irmão, é o momento de nós articularmos palavras de fé, palavras que vão fazer com que nós amemos a vida. E não mais vamos dizer ser cristão, nada, ser cristão há muitas turbulências. Irmão, não reclama, glorifica o Senhor nessa parte também. O apóstolo Pedro e o apóstolo Paulo disseram, irmão, que nós devemos nos orgulhar de sermos participantes dos sofrimentos. Não é para reclamar das perseguições, irmãos, é para glorificar. Certa vez o apóstolo Paulo, ele queria que o Senhor tirasse o espinho da carne dele. Ele rogou 3 vezes.
Mas o Senhor lhe disse que a minha graça te basta e o meu poder se aperfeiçoa em suas fraquezas, irmão. Então, quando a tempestade vem, o espinho na carne apareça, não é para você mudar de confissão, não é para você falar mal, não é para você falar negativo, é para você falar de acordo com a graça e o poder de Deus que te fortalece. Então fala força, fala saúde, fala prosperidade, não fala fraqueza, não fala mentira, não fala engano. Senão você não vai amar a vida, vais continuar a aborrecer a vida e não vais ver dias felizes. Esse versículo mostra para nós uma responsabilidade que nós temos que ter com a nossa língua. Deus está nos dizer, irmão, que nós não vamos ter dias felizes, não vamos amar a vida que nós recebemos se não falarmos no nível dessa vida. Nós não vamos viver dias felizes se não falarmos coisas felizes. Então, se nós não refreamos a nossa língua do mal e da falsidade, possivelmente vamos viver as mesmas coisas como se não fôssemos cristãos. Marcos 11:23 é uma responsabilidade tua e uma responsabilidade de Deus também. A tua responsabilidade está em crer e falar aquilo que você crê. A responsabilidade de Deus está em manifestar aquilo que você falou. Mas se você não falar, nada vai acontecer. Porém, se você falar, tudo que você quer ver vai acontecer. Então, irmãos, para terminar, o apóstolo Tiago diz em Tiago 3:12 o seguinte: todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Veja só, irmão, veja só. Quer dizer que se você não tropeçar no falar, você pode controlar todo o seu corpo. Eu acho interessante esses pontos aqui da Bíblia. Se você notar, irmão, o que o apóstolo Tiago aqui é o mesmo que João falou, quando ele disse que aquele que controla os seus olhos, ou que se os nossos olhos forem luz, o nosso corpo também será luz. Mas se os nossos olhos forem trevas, o nosso corpo também será trevas. Ou seja, porque a luz, ele é o quê? Ele é a lâmpada, irmão, do nosso corpo. Na verdade, os nossos olhos é a lâmpada do nosso corpo. Aquilo que nós enxergamos é aquilo que nós vamos ter tendência de fazer ou de agir. Então nós precisamos tão somente ter cuidado dos nossos olhos, ou prestar atenção, ou melhor, inclinar ou voltar os nossos olhos para a palavra de Deus, conforme Salomão disse em Provérbios: atentai para minhas razões, atentai para a minha palavra. Precisamos também, irmão, refrear a nossa língua, a nossa boca de falar o mal e falar o engano. Precisamos não tropeçar no falar. O não tropeçar no falar, a Bíblia diz que essa é a primeira habilidade que você tem que ter para aprender a dominar o seu corpo. Toda pessoa que não consegue dominar o corpo dele é porque ele fala errado. Ele comete toda hora glutonaria, porque fala nesse nível. Ele fala nesse nível, não dá ordem, não se disciplina. Toda hora está se entregar aos vícios da imoralidade sexual, masturbação, fornicação. Por quê? Porque ele continua nessas falas tortas, continua nessas falas, continua a ver, continua a ouvir, continua a falar tudo isso. Estamos a entender, irmãos? Se nós não tropeçamos no falar, tal homem é perfeito, diz a Bíblia. E ele é capaz, se você é capaz de não tropeçar na fala, você também é capaz de dominar o seu corpo. Então vigia sobre o teu pensamento, porque é isso que você vai falar. Deixa a tua mente ser cheia da palavra, você ser cheio da palavra, porque é isso que você também vai falar. E ainda que fomos cheios da palavra, o diabo não parará de soprar na nossa mente pensamentos errados. Só vigie sobre o teu pensamento à luz da palavra de Deus e não tropece no teu falar. A Bíblia que te qualifica como perfeito. Jesus era perfeito e nunca tropeçou no seu falar. E as pessoas queiram apanhar Jesus nas suas palavras, mas ele não tropeçou no seu falar. Então não conseguiram apanhar Jesus nas suas palavras. De tal maneira que até alguns que tentavam perseguir, havia momentos que se reniam e reconheciam que ele era o Filho de Deus. Então nós somos a extensão de Jesus nessa terra. Ninguém deve nos apanhar nas nossas palavras. Não vamos tropeçar no falar. Quer viver dias bons, quer amar a vida, quer viver dias felizes, irmão, refreia a tua língua do mal e de proferir enganos. Deus abençoe eu e você na prática dessa palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amen.